primeiramente, saudar a todos presentes hoje na casa. Uma boa noite aos colegas vereadores, colegas de mesa, os funcionários da casa, a Rose, Dr. Júnior, os técnicos e principalmente o pessoal de casa que está nos assistindo aí pela rede social. Havendo quórum, declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. A seguir, passaremos à leitura do ofício pelo qual foi convocada a presente sessão extraordinária e da matéria da convocação. Pode ler. Peço ao secretário que prossiga a leitura. Excelentíssimo senhor presidente, Fábio Dimmer. Assunto: convocação de sessão extraordinária. Ao saudá-lo cordialmente, venho por meio deste convocar sessão extraordinária para que sejam apreciados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 001/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 50.200 no exercício de 2022, na unidade orçamentária 06.01, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Atividade 2047, manutenção de piso de atenção básica, PAB, e da outras providências. Projeto de lei complementar número 002/2022, que altera o padrão de referência previsto no artigo 26 da Lei Complementar 381 de 1997. Projeto de lei número 003/2022, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um servidor para ocupar o cargo de fiscal de obras e tributos municipais. Projeto de lei número 004/2022, que insere os parágrafos 3º e 4º no artigo 2º da Lei 2406/2017, que estabelece normas para a realização dos trabalhos solicitados por particulares com equipamentos rodoviários do município e da outras providências. Esta convocação extraordinária é de suma importância para o bom andamento de diversas atividades da administração municipal. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protetos de distinguido apreço e respeito. Atenciosamente, Paulo Alexandre Bart, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, na forma da legislação em vigor, submeto a deliberação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 001/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 50.200 no orçamento do exercício de 2022, na unidade orçamentária 06.01, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, atividade 2047, manutenção do piso de atenção básica, PAB, e da outras providências. A abertura de crédito especial que trata o presente projeto de lei justifica-se pela necessidade de dotar o orçamento no exercício financeiro de 2022, com as rúbricas das despesas para o recebimento de emenda da União por intermédio do relator-geral, senador Márcio Miguel Bittar, o qual destinou um montante de R$ 50.200 ao município para ser utilizado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, para aquisição de materiais e ou contratação de serviços para a manutenção do piso de atenção básica, o PAB. Para que o referido valor possa ser efetivamente aplicado nas ações para as quais foi destinado, solicito aos nobres senhores vereadores que o proposto projeto de lei seja apreciado em regime de urgência. Diante do exposto, valendo-me de ensejo, agradeço a atenção e reitero o protesto de distinta e consideração e viva apreço, permanecendo à disposição dos nobres edis para o esclarecimento de eventuais dúvidas que ainda possam restar. Atenciosamente, Paulo Alexandre Bart, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 001/2022. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 50.200 no orçamento de 2022, na unidade orçamentária 0601, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, atividade 2047, manutenção do piso da atenção básica, o PAB, e da outras providências.
Excelentíssimo senhor presidente, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colena Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 002/2022, que altera o padrão de referência previsto no artigo 26 da Lei Complementar 381 de 1997. O presente projeto de lei complementar tem por escopo a reposição dos vencimentos dos servidores públicos municipais, a contar de 1º de janeiro do corrente ano, no percentual de 16%, elevando assim o padrão de referência para R$ 1.555,31 centavos, visando amenizar as perdas inflacionárias que vêm defasando os salários desses profissionais ao longo dos últimos anos. A reposição de 16% a ser concedida aos servidores respeita os limites previstos em relação à receita municipal e atende o disposto na Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O cálculo para se obter o resultado percentual proposto leva em consideração a realidade no orçamento do município, respeitando os limites legais com gastos de folha de pagamento, conforme pode ser visualizado no impacto orçamentário e financeiro que segue em anexo e que demonstra o reflexo do presente projeto de lei. É importante frisar que ao longo dos últimos anos, os servidores públicos municipais receberam a título de revisão geral anual percentuais que ficaram abaixo da inflação, o que, ao longo do tempo, trouxe uma perda considerável do poder aquisitivo. Além disso, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 173 de 2020 do Governo Federal, os servidores não puderam receber valores a título de revisão geral anual e nem mesmo fazer jus aos avanços previstos para suas carreiras, e o que culminou com uma defasagem salarial ainda maior. Para que os nobres senhores vereadores possam entender de maneira mais clara e objetiva as perdas salariais pelas quais os servidores vêm passando ao longo dos últimos anos, elaboramos a tabela abaixo que demonstra os percentuais da revisão geral anual concedida e percentuais anuais acumulados dos principais índices que interferem diretamente na inflação, como o Índice Nacional de Preços do Consumidor, INPC, e o Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM. Então, temos a tabela aqui. De 2018 a 2022, a reposição culminou em 20%, o INPC em 24,32%, IGPM 55,20%. A partir dos dados demonstrados na tabela acima, pode-se visualizar que a soma dos percentuais da reposição concedida a partir de 18 é de 20%. Já estando contabilizada a reposição proposta para o ano de 22, o que representa um percentual abaixo da soma de cada um dos índices acumulados, INPC 24,32 e IGPM 55,20. Ainda que na soma desses não estejam contabilizados os percentuais dos índices para o ano de 2022, o que trata uma diferença ainda maior entre a reposição concedida e a inflação do período. Se considerarmos apenas os índices dos anos de 2020 e 2021, período em que os servidores não tiveram reposição salarial, o acumulado do INPC foi de 16,41%, enquanto o acumulado do IGPM foi de 40,33%, percentuais bem acima do que está sendo proposto através do encaminhamento do presente projeto de lei. Já se levarmos em consideração somente os percentuais inerentes ao período de 2018 e 2021, a soma da reposição efetivamente concedida foi de 4%, enquanto o acumulado do INPC foi de 24,32% e do IGPM foi de 55,20%, o que demonstra uma discrepância ainda maior entre os percentuais da reposição e da inflação durante os últimos 4 anos. Diante dessas informações, pode-se afirmar que 16% proposto não são de ganho real, mas sim de reposição das perdas salariais, as quais o Poder Executivo Municipal busca amenizar, pois entende que tal reposição é direito dos servidores, os quais responsáveis por manter o funcionamento da máquina pública e precisam ser valorizados. Finalizando as considerações, conforme já citado anteriormente, vale frisar que a reposição proposta está de acordo com as leis vigentes e leva em conta a realidade financeira do município, respeitando os limites de gastos com o pessoal sem comprometer
ou fazer qualquer prejuízo aos servidores públicos diferecidos pelo município e que diariamente são realizados e colocados à disposição dos nossos munícipes. Contando com o habitual espírito público dos nobres senhores vereadores, coloco-me inteiro a dispor para quaisquer esclarecimentos, reiterando o protesto de estima e consideração, viu apreço, na expectativa de que o projeto de lei seja apreciado em regime de urgência para que possa entrar em vigor na data dessa estabelecida. Atenciosamente, Paulo Alexandre Bart, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, mensagem do projeto 003 de 2022. Na forma da legislação em vigor, submeto ao curado exame dos excelentes senhores vereadores dessa colina Casa Legislativa, incluindo o projeto de lei número 003/2022, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um servidor para ocupar o cargo de fiscal de obras e tributos do município. A contratação ora mencionada se dá pela necessidade de substituição da servidora Júlia Braga, ocupante do cargo efetivo de fiscal de obras e tributos municipais, que vem desempenhando a função de secretária municipal de Desporto, Turismo e responde temporariamente pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, em virtude do pedido de exoneração realizado pela secretária Sandra, que estava à frente à pasta. Tendo em vista o volume de serviço e a necessidade de dedicação exclusiva para desempenhar as funções de secretária, a servidora não consegue mais realizar as atividades atribuídas ao cargo efetivo de fiscal de obras e tributos do município, necessitando ser submetida para que ocorram prejuízos em relação às diversas frentes de trabalho realizadas pela mesma junto à Secretaria Municipal da Fazenda, em especial atividades de fiscalização. Presidente, a questão de leitura, eu estou com um problema. Posso pedir ao procurador jurídico fazer a leitura? Perfeito, com certeza. Para suprir a vaga temporária de que trata o proposto projeto de lei, serão convocados primeiramente os candidatos aprovados e constantes na lista do concurso público vigente e, não havendo interessados, a administração municipal lançará edital de processo seletivo simplificado. Proponho que o presente projeto de lei seja apreciado pelos nobres vereadores em regime de urgência, para que possam ser respeitados todos os prazos legais necessários para a contratação de um substituto e que este profissional possa iniciar seus trabalhos o mais breve possível. Neste contexto, valendo-nos do ensejo para, ao tempo em que formulamos agradecimentos, reiterar protestos de distinta consideração e vivo apreço. Atenciosamente, Paulo Alexandre Bart, Prefeito Municipal. É o projeto de lei número 003 de 2022, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um servidor para ocupar o cargo de fiscal de obras e tributos municipais. Projeto de lei Ofício 005 de 2022, mensagem 004 de 5 de janeiro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, na forma da legislação em vigor, submeto ao acurado exame dos excelentíssimos senhores vereadores desta colenda Casa Legislativa o incluso projeto de lei número 004/2022, que insere os parágrafos 3º e 4º no artigo 2º da Lei 2406 de 2017, que estabelece normas para a realização de trabalhos solicitados por particulares com equipamentos rodoviários do município e da outras providências. O encaminhamento do presente projeto de lei objetiva incentivar os produtores rurais do município a realizarem a abertura de açudes e o reservatório de água em suas propriedades, pagando o valor mais baixo para a contratação dos serviços de escavadeira hidráulica quando os mesmos forem requeridos exclusivamente para este fim. Desta forma, estima-se que o maior número de produtores rurais queira possuir açude ou reservatório de água em sua propriedade, especialmente para irrigação de floriculturas e viveiros.
Como já podemos observar em várias propriedades do município, nas quais existe a construção de estufas, é possível canalizar a água das chuvas para manter o nível dos açudes e reservatórios, fazendo com que as propriedades sejam autossuficientes em relação ao consumo de água, sem depender de poços ou de tanques para abastecimento de água, especialmente nas épocas de seca. Além disso, há a possibilidade de utilizar a água de açude ou reservatório para irrigação, e não há necessidade de o produtor rural utilizar a água potável, o que culmina com a proteção do meio ambiente, já que a água potável é uma fonte finita e que prioritariamente deve ser utilizada somente para o consumo humano e higiene. Devemos levar em consideração que a abertura de açudes e reservatórios pode ser realizada em propriedades próximas, ao contrário do que ocorre com a perfuração de poços artesianos, os quais interferem diretamente uns aos outros, já que acabam retirando a água de um mesmo lençol freático, e muitas vezes estas perfurações não dão conta de realizar abastecimento de água local, especialmente em períodos de estiagem. Para que os produtores rurais possam requerer o benefício deste valor diferenciado para os serviços de escavadeira hidráulica, iniciando a abertura de açudes e reservatórios ainda neste verão, no qual o Rio Grande do Sul já vem sofrendo com a estiagem, solicito que o presente projeto de lei seja apreciado pelos nobres senhores vereadores em regime de urgência. Diante do exposto, valendo-nos do ensejo, formulamos agradecimentos e reiteramos protestos de estima, consideração e viva preço. Atenciosamente, Paulo Alexandre Bart, prefeito municipal. É o projeto de lei número 004/2022, que insere os artigos os parágrafos 3º e 4º no artigo 2º da Lei 2406 de 2017, que estabelece normas para a realização de trabalhos solicitados por particulares com equipamentos rodoviários no município e da outras providências. Agradeço o nosso jurídico aí pela leitura. Conforme artigo 57, parágrafo 6º, inciso 2 da Constituição Federal, em discussão a urgência do projeto de lei número E 001/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$50.200 no orçamento do exercício de 2022. Em discussão. Bom, presidente, é importante a abertura de créditos desse valor referente à pasta da saúde, principalmente aproveitando nossa sessão extraordinária, tendo em vista o recesso agora no mês de janeiro, onde não há sessão ordinária, então eu voto favorável, vejo favorável à urgência. Mais alguém? Principalmente esse recurso sendo empregado na Secretaria de Saúde. Perfeitamente, concordo. Em votação, urgência. Os que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Em discussão, a urgência do projeto de lei complementar número E 002 de 2022, que altera o padrão de referência previsto no artigo 26 da Lei Complementar número 38/1997. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os que estiverem contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Em discussão, a urgência do projeto de lei número E 003/2022, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um servidor para ocupar o cargo de fiscal de obras e tributos municipais. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os que estiverem contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Em discussão, a urgência do projeto de lei número E 004 de 2022, que insere os parágrafos terceiro e quarto no artigo 2º da Lei
número 2406 de 2017, que estabelece normas para equipamentos rodoviários do município. Em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação a urgência. Os que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Os que estiverem contrários, que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Tendo sido aprovada a urgência, passaremos à votação da matéria. Em discussão, projeto de lei número E 001 de 2022. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Em discussão, projeto de lei complementar número 002 de 2022. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Em discussão, projeto de lei número E 003 de 2022. Em votação, os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que estiverem contrários que se manifestem. Aprovado por 8 votos. Em discussão, projeto de lei número E 004 de 2022. Em votação. Seguinte, não, fazer um açude para criação de peixe é um tipo de açude. E fazer um açude para água, para irrigação, ele é diferente, ele tem que ter quanto mais profundo, melhor. Eu acho que, não sei se o município tem equipamento para fazer açudes bem profundos, porque aí tem que ser uma máquina grande, com um braço bem longo, para fazer quanto mais fundo, melhor, para conservar melhor a água. E também, esse projeto, esses açudes, só vão fazer efeito na próxima seca. E quando começar a chover, os açudes vão encher. Enquanto não chover, tiver seca, não vai ter água nesses açudes. É uma coisa interessante também. Esse projeto deveria ter vindo há meio ano atrás. Só que... Perfeita observação, colega vereador Pedro. Obrigado. Coloco o projeto em votação. Os que estiverem a favor permaneçam como estão. Os que estiverem contrários, que se manifestem. Aprovado por 8 votos. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Iniciando a segunda sessão. Havendo quórum, declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do ofício circular número 005 de 2022, desta presidência, que convocou a presente sessão e dá a matéria da convocação. Se caso o secretário queira passar a palavra para o nosso jurídico, agradeço. Presidente, eu aceito por questão de visão. Muito obrigado. Com certeza. Ofício circular número 005 de 2022. Parecer novo, 6 de janeiro de 2022. Ilustríssimo senhor vereador, prezado vereador, ao cumprimentar-lhe, convoco Vossa Senhoria para a sessão extraordinária desta Colenda da Câmara Municipal, que será levada a efeito às 20 horas e 20 minutos do dia 10 de janeiro do corrente ano, nos termos do inciso 2º do artigo 29 da Lei Orgânica Municipal. Nesta sessão extraordinária, convocada pelo presidente da Câmara, serão apreciados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número PL 001 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio dos vereadores do município de Parecis Novo.
Projeto de Lei PL 002/2022, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio do prefeito e vice-prefeito do município de Parecis Novo. Projeto de Lei número PL 003 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio dos secretários municipais de Parecis Novo. E projeto de lei PL 004 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo do município de Parecis Novo. Atenciosamente, vereador Fábio Adalício Dimmer, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Parecis Novo. Passamos à leitura dos seguintes projetos de lei que têm origem na mesa desta Câmara. Projeto de Lei 001 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio dos vereadores do município de Parecis Novo. Artigo 1º. Os subsídios de que trata o artigo 2º da Lei 2542/2020, que fixa os subsídios de vereadores do município de Parecis Novo para a legislatura de 2021 a 2024, a verba de representação de que trata o artigo 3º da Lei 2542/2020 e o valor de dedução em caso de falta às sessões de que trata o artigo 4º da mesma lei são acrescidos em 16%, a título de revisão geral anual a ser concedida em janeiro de 2022, em consonância com o caput do artigo 5º da Lei 2542 de 2020. Os encargos decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Sala de sessões, vereadores Fábio Adalício Dimmer, Pedro Inácio Rodan, vereador Augusto da Silveira Capes e vereadora Joyce Streit. Exposição de motivos. Senhores vereadores, considerando o disposto no inciso 10º, artigo 37 da Constituição Federal, que diz: a remuneração dos servidores públicos e subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso e assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Considerando o projeto de lei complementar 002/2022, que propõe em 16% a revisão dos servidores municipais. Considerando que a Lei 2542, de 6 de janeiro de 2020, que fixou o subsídio dos vereadores, prevê o reajuste anual por meio de lei específica, na mesma data e no mesmo índice em que forem reajustados os vencimentos dos servidores municipais estabelecido em seu artigo 5º, apresentamos esse projeto de lei, fixando o índice de 16% para a revisão do subsídio dos vereadores, da verba de representação do presidente da Câmara Municipal e do valor da dedução em caso de falta às sessões legislativas. Isso posto, submetemos a matéria à apreciação do plenário da Casa, sala de sessões, 6 de janeiro de 2022. Vereadores Fábio, Pedro, Augusto e Joyce. Mais um projeto de autoria da mesa diretora, sempre lembrando que esses projetos de lei, senhores vereadores, são normais de ocorrerem, né? E a iniciativa é justamente aqui da Câmara de Vereadores, né? É que fica os subsídios não só dos vereadores, mas também do prefeito, vice-prefeito, secretário e também dos servidores municipais aqui do Poder Legislativo. O projeto de lei 002 de 2022 dispõe sobre a revisão geral do subsídio do prefeito e vice-prefeito do município de Parecis Novo. Os subsídios de que tratam o artigo 2 e 3 da Lei 2553 de 2020, de 5 de março de 2020, que fixa os subsídios de prefeito e vice-prefeito do município de Parecis Novo para a legislatura 21-24, são acrescidos em 16% a título de revisão geral anual a ser concedida em janeiro de 2022, em consonância com o caput do artigo 4º da Lei 2533 de 2020. Os encargos decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Sala de sessões, 6 de janeiro de 2022. Vereadores Fábio, Pedro, Augusto e Joyce. Na exposição de motivos, nós temos: senhores vereadores, considerando o disposto no inciso 10º, artigo 37 da Constituição Federal, considerando o projeto de lei complementar 002 de 2022, que propõe em 16% a revisão geral dos vencimentos dos servidores municipais, considerando que a Lei 2533, melhor dizendo, de 2020, 5 de março de 2020, que fixou os subsídios de prefeito e vice-prefeito, previu o reajuste anual
dos subsídios na mesma data e no mesmo índice que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do município, estabelecido no seu artigo 4, apresentamos esse projeto de lei fixando o índice de 16% para a revisão dos subsídios de prefeito e vice-prefeito. Isto posto, esperamos contar com a aprovação do plenário da Casa. Sala de sessões, 6 de janeiro de 2022, vereadores Fábio, Pedro, Augusto e Joyce. Projeto de lei 007, também da mesa da Câmara de Vereadores. O projeto de lei, ele versa sobre a revisão geral do subsídio dos secretários municipais. O artigo 1º, 2º e 3º tem praticamente a mesma dicção do artigo do projeto anterior, senhor presidente. Eu peço licença para abreviar, porque ele também está dando os mesmos 16% que foi dado para os servidores e também para o senhor prefeito e o vice-prefeito. Os secretários estariam ganhando também os mesmos 16%. Perfeitamente. E o último projeto é o projeto 008. Ele tem a mesma dicção, só que ele vai para os servidores do Poder Legislativo do município de Parecis Novo, que também ganharão os mesmos 16% que todos os demais servidores do Poder Executivo, assim como prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores, estão percebendo a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Obrigado. Agradeço ao senhor Júnior, aí, jurídico, pela leitura da matéria. Seguimos então. Conforme artigo 57, parágrafo 6º, inciso 2 da Constituição Federal, em discussão a urgência do projeto de lei PL número 001 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos vereadores do município de Parecis Novo. Em discussão? Sem discussão, coloco em votação. Os que estiverem a favor, permaneçam como estão. Os que estiverem contrários, que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Em discussão a urgência do projeto de lei PL número 002 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do município de Parecis Novo. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Os que estiverem a favor permaneçam como estão. Os que estiverem contrários, que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Em discussão, a urgência do projeto de lei PL número 003 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral dos subsídios dos secretários municipais de Parecis Novo. Em discussão? Não havendo discussão, coloque em votação. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Em discussão, a urgência do projeto de lei PL número 004 de 2022, que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo do município de Parecis Novo. Em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, os que estiverem contrários que se manifestem. Aprovado por 9 votos. Tendo sido aprovada a urgência, passaremos à votação da matéria. Em discussão, o projeto de lei PL 001 de 2022. Presidente, eu vou fazer um breve comentário referente a essa matéria, e o meu comentário ele equivale às demais matérias. Então, me manifestarei nesse primeiro projeto. Perfeito. É importante essa sessão extraordinária na data de hoje. Fico muito feliz
por participar da sessão, tendo em vista a votação do projeto de lei que altera o padrão remuneratório dos servidores públicos municipais. Projeto no qual o último ano de 2021 discutimos muito nessa Casa Legislativa, indicamos inúmeras vezes, teve a lei complementar que barrou a reposição da inflação. A gente não pode desconsiderar municípios no Vale do Caí que, no início do ano, quando estava em debate, quando foi apresentada a matéria aqui na Câmara de Vereadores, alguns municípios, eu cito Montenegro, Bom Princípio, que no mínimo 2 meses os servidores receberam a reposição da inflação. Mas é importante que ela está na casa aqui hoje. A gente batalhou muito, eu sei que o Executivo Municipal batalhou também é de interesse. Agradeço o Executivo Municipal por encaminhar o projeto no seu teto máximo de 16%. É importante a gente estar valorizando os nossos servidores. Como a gente mencionou muito, eu mencionei muito na tribuna dessa Casa Legislativa, os servidores também fazem parte do bom andamento e desenvolvimento do município. Muitas vezes antes da sessão, serei rápido aqui, presidente, comentei um reflexo de um documentário onde no Palácio da Alvorada um parlamentar perguntou ao empresário, o senhor por aqui? E o empresário respondeu, eu estou sempre aqui, vocês que mudam. Então, nós vereadores, aqui nessa Casa Legislativa, o prefeito, o vice-prefeito, trocam. Legislatura passa, troca. Os servidores de carreira, CCs, muitas vezes continuam e ficam mantendo um bom andamento, uma boa prestação de serviços no município. Então é válido, eu sou favorável ao projeto, manifestei muito isso, e eu analisando o impacto orçamentário aqui, a gente tem conhecimento que o limite prudencial vai ter um acréscimo de 6%. Está dentro do razoável, mas a gente, junto com o Executivo, agora precisa ter um entendimento de buscar alternativas para aumentar a receita do município, principalmente para poder continuar valorizando nossos servidores e ter um amplo desenvolvimento do nosso município de Parecis Novo. Agora, a nossa força-tarefa é uma visão de buscar com que a receita do município, buscar com que empresas venham para o nosso município. Até, vereador Luizinho, como é que ficou a questão da Hartz? Ela permanece no município de Parecis Novo, lembrando que a Hartz é a nossa segunda maior arrecadadora de imposto no município. A princípio eles iam ficar, agora eu falei com a Júlia hoje, eles iam dar resposta para a Júlia, não sei quando é que foi, a Júlia ligou hoje, ninguém, os donos não tinha ninguém deles ali. Eles, a princípio, iriam ficar com essa unidade aqui, só que agora já tudo muda, né? Tudo muda. Então a gente tem que ter um diálogo, principalmente do Executivo Municipal, nós não podemos propor... cortando um pouquinho, o Executivo está fazendo de tudo para deixar para eles ficarem aqui. Exatamente, a gente precisa fazer o máximo possível. Projeto de lei de incentivo, que estiver ao alcance dos vereadores, eu tenho certeza que os vereadores serão favoráveis. Eu não tenho entendimento do que a empresa ainda precisa, mas acompanhando o projeto aprovado e sancionado em Montenegro, no qual estaria incentivando a empresa, eu acredito que está dentro das condições financeiras do município de Parecis Novo. Poderia propor nas mesmas ou melhor condições. Então, presidente, minha manifestação, sou favorável, agradeço também a sua convocação de sessão extraordinária. Aprovando esses projetos, os servidores municipais vão estar recebendo agora, dia 31 de janeiro, seus vencimentos corrigidos pela inflação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo comentário, pela observação. Alguém mais quer fazer um comentário, uma observação sobre o projeto de lei? Frisando, presidente, meu manifesto equivale a todos os demais projetos. Muito obrigado. Eu quero me manifestar também, e penso da mesma forma, mais do que merecido o reajuste dos servidores que já estão mais de 2 anos sem ter reajuste dos seus salários, dos seus vencimentos. E sempre lembrando
que são as pessoas que fazem esse município andar. São a saúde, o pessoal da frente da saúde, da educação, das obras e demais profissionais que fazem o nosso município andar. Então, a minha menção de total apoio também a esse projeto. Mais alguém se manifesta? Vamos à votação. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, e os que estiverem contrários, que se manifestem. Aprovado por 8 votos. Em discussão, projeto de lei número 002 de 2022. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, e os que estiverem contrários que se manifestem. Aprovado por 8 votos. Em discussão, projeto de lei PL 003 de 2022. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, e os que estiverem contrários que se manifestem. Aprovado por 8 votos. Em discussão, projeto de lei PL 004 de 2022. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que estiverem a favor permaneçam como estão, e os que estiverem contrários que se manifestem. Aprovado por 8 votos. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária.